Então, o S32 todo mundo já conhece, né? Essa plaquinha aqui. Dentro desse invólucro metálico a gente tem dois conjuntos. Um é o core e o outro é a memória. Eu vou colocar tudo isso nesse vídeo. Então vamos lá. Essa daqui, como vocês estão vendo na imagem, é o bloco, né, do microcontrolador. Ele não está disposto nesse formato, tá? A gente não tem o PSRAM de um lado e o core no meio assim. Eles ficam dentro do silício. E isso aí, esses bloquinhos eles se comunicam entre eles com um barramento. Então vamos lá, vamos falar sobre cada um deles. Então bem aqui no Core and Memory a gente tem o núcleo, né? O Extensa 32-bit. Ele é o processador principal, dependendo do modelo. Ele pode ser dual core, um núcleo para o código e outro para o Wi-Fi, Bluetooth ou single core. A memória ROM, né? Que é a memória apenas de leitura, que contém o bootloader e funções básicas do sistema. A gente tem um SRAM, a memória de trabalho rápida, onde o código em execução armazena as variáveis. Essa memória que ela fica junto no silício ali. Ela é que nem a memória cache no CPU de computador. A gente tem um package flash ou pseudo RAM, né? Que é o PSRAM. É a memória externa, mas no mesmo encapsulamento, para armazenar o seu programa e dados grandes, como imagem de câmeras ou buffer de áudio. Aqui a gente tem a conectividade sem fio, né, que tem o Bluetooth, Link Controller, o Bluetooth Baseband, o Wi-Fi e o MAC. A gente tem o RF Receive and Transmit, que é aquela parte da antena ali. Não é da antena, é uma parte que fica no encapsulamento ali do S32. Porém você consegue ver a trilha da antena chegando até ele. Aqui eu não vou abrir ele, porque se ESP ainda funciona, eu não vou sacrificar ele. Mas a parte de antena ela sai do chip principal. A gente tem a parte física que converte as ondas de rádio e dados digitais e vice-versa. O balloon e switch ele é muito importante porque ele é uma parte interna que sem ele você precisaria ter uma antena estática e você não poderia ter dentro da placa aquele conector PIG que alguns ESP tem, que você consegue pôr uma antena maior. Quando você conecta um cabo e estica essa antena, você consegue ter um ganho, né, às vezes melhor. Só que para você ter esse ganho, você precisa de um sisteminha para controlar a impedância da antena, né, para ela adaptar essa nova antena que você colocou. Beleza? A gente tem os periféricos de comunicação e controle nessa coluna esquerda aqui. O SPI, o I2C. Esse SPI, o Serial Peripheral Interface, o I2C, a gente já conhece bastante, né? Quem trabalha com Arduino, ESP, essas coisas, a gente sempre usa elas para comunicações. O ART também conhece. O ETH eu não conhecia não. Como eu preparei essa aula que eu tenho estudada, ele é tipo um controlador de internet. A gente tem um PWM muito popular, até fora do microcontrolador, né? Por exemplo, ó, a gente aqui vai falar de aceleração de hardware. O SDIO, a interface para cartão SD. RMT, o transmissor remoto excelente para controlar LED, endereçáveis ou sinais de infravermelho. Os conversor, né, analógico para digital e digital para analógico. Eles vão converter o sinal analógico aí para binário, né? Porque a gente não tem hoje processadores que processam sinais analógicos. Até tem algumas pesquisas por aí, mas não é uma coisa muito popular. Talvez vai ser uma tecnologia mais usada no futuro, né? Beleza? Próxima página. Aceleração de criptografia. Eu não conhecia isso aqui. Eu botava o servidor para funcionar em web server, mas nunca entendia que ele tinha realmente o HTTP, o SSL, ele precisa de uma criptografia, né? Você não coloca esses dados simples aí na rede. E aqui a gente tem esse bloquinho de criptografia e aceleração do hardware, que é bem interessante, que essa placa faz, a gente às vezes usa e nem nota, né? E aqui eu fiz um adendo falando sobre, né, o peso do HTTPS. Quando você acessa um servidor web seguro, ocorre um processo chamado handshake. Nele o servidor e o cliente precisam trocar chaves e validar certificados.
Sem um hardware dedicado, o núcleo extensa teria que fazer cálculos matemáticos pesadíssimos, né, para processar essas chaves, o que deixaria o site extremamente lento. Os aceleradores específicos, como você pode ver na imagem, existem subblocos para tarefas distintas. O SHA, usado para garantir a integridade dos dados, verificar se o que foi enviado e o que foi recebido. O AES é o padrão de criptografia usado para esconder os dados enquanto eles viajam pela rede. O RSA, essencial para a troca inicial de chaves e assinaturas digitais. O RNG, o Random Number Generator, gera números aleatórios reais em criptografia. Se o número aleatório for previsível, a segurança é quebrada. Esse bloco garante que cada conexão seja única e segura. Eu não vou falar muito mais sobre isso, porque a gente vai entrar numa parte muito baixa nível do ESP e não vai caber no vídeo aqui todas as informações. O RTC Low Power é aquela gestão, aquela configuraçãozinha que você consegue fazer para esse cara dormir, né? Então ele tem um ULP coprocessador, tipo um pequeno processadorzinho que consegue manter as informações da sua aplicação. Beleza. Vou para a próxima página. Aí agora, como esses blocos se comunicam, né? Então, a gente tem os tipos de barramento interno. Existem 3 tipos principais de vias de comunicação dentro desse chip. Instruction Bus, né, o Y-Bus, uma via expressa usada apenas para o processador buscar as instruções do código que está na ROM ou na flash. O Data Bus, uma via para ler e escrever dados como variáveis, leituras e sensores na SRAM ou na pseudo-RAM. O Peripheral Bus, ou APB, uma via mais lenta usada para configurar os periféricos da coluna esquerda, como o I2C ou ART PWM. Como esses componentes não precisam de velocidade de gigabits, eles ficam em uma via secundária para economizar energia. Vou passar slide. Aqui eu fiz o caminho, um exemplo, né? Não é assim na prática, dentro do ESP. Mas aqui a gente pode ver que a gente tem um núcleo, né? E a gente tem aqui o barramento de alta velocidade, o acesso direto, que é acessado diretamente pelo núcleo. A gente tem um caminho entre o extensa e o ROM, e o extensa e o SRAM. Você vê que o processador ele não acessa diretamente o módulo de criptografia de hardware, né? Ele passa pela SRAM e aí via DMA ele é dedicado para processar pacote de segurança rápido. O DMA ele é um padrão também de comunicação e o SRAM e a criptografia se comunicam. Aqui em vermelho a gente tem a SPI, não é a mesma SPI do NRF 24L01, né? Mas ele funciona exatamente quase com aquele mesmo parâmetro, aquele mesmo protocolo para se comunicar aí com o I2C, o I2S, o SDIO, o ART, e é assim que o processador, né, o núcleo, se comunica. Às vezes a gente pensa que eu estou trabalhando com ESP32, eu estou trabalhando com baixo nível. Na verdade não, né? A gente não está mexendo com assembly aqui. A gente está praticamente trabalhando com CLP, só que sem aquela parte gráfica. Então, isso é uma coisa que eu também tinha na minha cabeça assim antigamente, e quando eu baixava a IDE, né, ou então programava lá usando o Visual Studio, a gente estava trabalhando com o baixo nível da automação dos microcontroladores, quando na verdade não. A gente tem um monte de abstração aqui para não ter que, né, o trabalho pesado de programar isso em assembly. Beleza? Qualquer coisinha vocês podem dar uma pausa aí no vídeo para ver melhor aí essas legendas. E aqui a gente tem o capsulamento retirado, né? E a gente tem a memória, o núcleo da memória aqui, e o CPU em si aqui à direita. Beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Foi um vídeo rápido, até uns 10 minutos de vídeo, falando sobre como esse carinha por dentro e por que ele é tão importante no processamento embarcado. Beleza? Fico por aqui. Obrigadão pela audiência aí.